Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no canal Theo Reformata. E sim, aqui a teologia reforma a sua mente. Nesse episódio, vamos fazer uma exposição didática sobre a genealogia de Jesus. Uma exposição que com certeza vai fazer a sua mente expandir. Vamos lá. Sabe quando a gente abre o Evangelho de Mateus? A primeira coisa que aparece é aquela lista de nomes. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E vamos ser sinceros, a vontade de pular essa parte é grande, né? Mas e se eu disser que essa lista não é um apêndice chato? E se ela for, na verdade, a porta de entrada para toda a narrativa? É isso que a gente vai descobrir juntos. Para a gente entender o peso dessa lista, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Tentar pensar com a cabeça do público original, sabe? Os judeus do primeiro século. Para eles, essa lista era qualquer coisa menos entediante. Olha só, para eles, a genealogia era como se fosse o documento de identidade, a escritura do imóvel e a certidão de pertencimento ao povo de Deus. Tudo num lugar só. Era por essas listas que se definia quem tinha direito à terra, quem podia servir no templo e, o mais importante de tudo, quem tinha a linhagem para ser o Messias prometido. Era algo de extrema importância. Mas o Mateus ele não está só listando nomes por listar. Não mesmo. Ele está organizando a história de um jeito muito particular, muito simbólico. Ele está revelando um padrão que estava escondido ali. Primeiro, ele nos dá um bloco de 14 gerações, começando lá em Abraão, o pai da nação, e indo até o auge, o grande rei Davi. Foi a era da fundação, da ascensão de Israel. Depois, vem o segundo bloco de 14 gerações, só que agora a história é de declínio. Do auge com o rei Davi até o momento mais trágico, o exílio na Babilônia, a perda de tudo. E finalmente, o terceiro grupo de 14, do sofrimento do exílio até a chegada do Messias, o Cristo. É a fase da espera, da promessa de restauração. 3 grupos de 14. Gente, isso não é coincidência. É uma declaração teológica muito forte que Mateus está fazendo. É como se ele dissesse, olha, Deus está no controle absoluto do tempo e da história. Cada fase, da glória à ruína e finalmente a redenção, estava perfeitamente nas mãos dele. E o simbolismo fica ainda mais profundo. 14 é 2 vezes 7, e na cultura judaica o número 7 significava perfeição, algo completo, uma obra divina. Então, ao organizar a história em 6 períodos de 7 gerações, Mateus está preparando o palco para o 7º e último ato. A chegada de Jesus não foi um acidente, mas o cumprimento perfeito do plano de Deus. Mas a perfeição do plano de Deus nunca dependeu da perfeição das pessoas envolvidas. Pelo contrário, e é aqui que Mateus inclui umas figuras na linhagem que, com certeza, fizeram o leitor da época coçar a cabeça. A primeira mulher que ele menciona é Tamar. A história dela envolve engano, incesto. Ela se disfarçou de prostituta para garantir seu lugar na linhagem e expor a hipocrisia do sogro. Não é exatamente o que a gente chamaria de uma história exemplar. Depois temos Raabe, uma estrangeira, cananeia e prostituta na cidade de Jericó. Ela se aliou ao povo de Deus, não pela sua moralidade, mas pela sua fé, quando escondeu os espiões. Em seguida, Ruth, outra estrangeira, moabita, de um povo que era tradicionalmente inimigo de Israel. Mesmo assim, a lealdade dela foi tão incrível que ela acabou entrando na linhagem do Messias. E por fim, Mateus nem diz o nome dela, só identifica como a esposa de Urias, Batseba. O nome dela está para sempre ligado a um dos momentos mais sombrios de Israel, o adultério com o rei Davi e o assassinato do marido dela. A inclusão dessas mulheres quebra todas as convenções da época. A mensagem de Mateus desde o primeiro capítulo é clara e chocante. A linhagem do Messias não é sobre pureza racial ou perfeição moral. Pelo contrário, ela é marcada pela graça de Deus, uma graça que de forma escandalosa alcança pecadores, estrangeiros e marginalizados. E a imperfeição não para por aí. A lista de reis é um misto de fidelidade e fracasso. Davi, um homem segundo o coração de Deus, também foi adúltero e assassino. O filho dele, Salomão, o homem mais sábio do mundo, terminou a vida em idolatria. E teve reis como Acás, que levaram a nação à ruína. A mensagem é clara: a monarquia de Israel falhou. O povo precisava de um rei perfeito, um rei de um tipo diferente. E toda essa tapeçaria complexa, cheia de padrões divinos e pessoas tão falhas, nos leva ao último nome da lista, o ponto central de toda a história da humanidade. E aqui Mateus é extremamente cuidadoso.
Aquela fórmula fulano gerou cicrano se repete a lista toda, mas quando chega em Jesus, ela muda. O texto diz: Jacó gerou a José, marido de Maria, de quem nasceu Jesus. Percebe a sutileza? José não gerou Jesus. Como pai legal, descendente de Davi, ele garante a Jesus o direito real ao trono. Mas o nascimento virginal, através de Maria, aponta para sua origem divina. Assim, a genealogia revela a identidade completa de Jesus. O nome pessoal dele, Jesus, significa o Senhor salva. O título, Cristo, ou Messias, significa o ungido. Ele é o rei legítimo, herdeiro de Davi, e ao mesmo tempo o salvador divino que veio para fazer o que nenhum rei ou ancestral jamais pôde. Então, no fim das contas, longe de ser uma lista para pular, a genealogia é um resumo poderoso de todo o Evangelho. Ela nos mostra que Jesus é o cumprimento das promessas e o clímax da história. Demonstra que Deus usa pessoas imperfeitas no seu plano perfeito e que a salvação sempre foi e sempre será um ato de pura graça, não de mérito, e aberta a todos. Fica essa pergunta para a gente refletir. Se Deus escreveu a história com tanta precisão e propósito, através de pessoas tão imperfeitas, como Ele não estaria escrevendo a nossa própria história hoje? Bom, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!